Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória. Hoje a gente vai entrar aqui na leitura da palavra, que fica aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 11 e o capítulo 12. O capítulo 11 fala: Davi comete um adultério e um homicídio. No capítulo 12, Natã, o profeta, repreende Davi. Vamos aqui, meus irmãos, quem puder pegar a sua Bíblia, a sua espada e acompanhar. Esse tema, meus irmãos, é um tema que até hoje vem acontecendo nos dias atuais. O que eu costumo dizer, e não só o que eu costumo dizer, mas o que é bênção para um é maldição para outro. Porque o que Deus te deu, se eu for querer tomar, querer para mim, vai se tornar uma maldição na minha vida. Então essa mensagem vai nos ensinar que a gente não pode tirar de outra pessoa aquilo que não é nosso. Se Deus deu para aquele irmão, se Deus deu para aquela irmã, é deles. Se eu for querer cobiçar, tirar aquilo que é do irmão e trazer para mim, eu vou tornar maldição na minha vida. Vai começar a vir lutas, vai começar a vir contenda sobre o meu lar, vai começar a vir enfermidade sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Só que muitos irmãos hoje estão cegos sobre isso. O que eu venho acompanhando é que tem irmãos que querem tantas coisas do outro, que estão dispostos até a tramar contra a vida do irmão, tramar contra a vida da irmã, no oculto, no escondido. O que eu tenho mais visto é irmão tomando peia em cima de peia. Por quê? Porque querem tirar do irmão. Se o irmão tem uma vida melhorzinha, se o irmão tem aquilo que Deus deu para ele, irmão, se você quer ter, fala: papai, me abençoa também, Senhor. O marido da irmã é uma bênção. Senhor, coloque um homem assim, pai, na minha vida, mas não tente cobiçar o marido alheio, não tente cobiçar a mulher alheia. Primeiro que lá no livro de Provérbios, o Senhor não se agrada do divórcio, da separação. Não tente tirar, armar contra a vida do irmão para querer o que ele tem, que o que ele tem é dele, foi Deus que deu. Se eu for querer, eu achei aquela irmã bonita aos meus olhos e eu vou tramar contra a vida do irmão para querer a mulher do irmão. Na vida do irmão é uma benção. Se vir para a minha vida vai entrar maldição, vai se tornar maldição. Só que muitos hoje não entendem que o que Deus abençoou para aquele irmão é dele. Porque tem muitos hoje que deixam a inveja entrar no seu coração, a cobiça. Se você achou bonito aquele casal, aquele irmão, aquela irmã, fala: Senhor, me abençoa, eu quero um casamento assim, pai. Agora você tramar no oculto e no escondido, você vai quebrar a cara. Você vai tomar pé do papai. Porque o que eu tenho mais visto é crente, pessoas que andam com roupa até o punho aqui, com saião, com calça o dia todo, só com o rosto pro lado de fora, mas o coração é desejando a mulher do próximo, o coração é desejando o marido do próximo. O que você acha que você vai conseguir? Você pode até tramar, conseguir tirar o marido daquela irmã, a mulher daquele irmão, só que vem as consequências. Você vai chorar lágrima de sangue pelas lutas travadas que vai vir sobre a sua vida. Porque primeiro, que o Senhor não se agrada disso.
O Senhor não se agrada. Não tente tramar contra a vida do irmão. Se você quer ter um casamento igual, se você quer ter uma casa igual, se você quer ter uma vida, ore para Deus. Peça de Deus. Peça de Deus. Irmão, aqui não é só uma ministração, mas é um alerta para você que cobiça a esposa de outro irmão, que cobiça a vida de outro irmão, que cobiça o esposo de outro irmão, de outra irmã. Você está trazendo para a sua vida maldição. Hoje é o que eu mais vejo. Tem uns crentes, perdoa a palavra, mas tem uns crentes lambanceiros. Uns crentes que saíram do mundo, mas e trouxeram para dentro da igreja. O ato de estar enganando o próximo, o ato de estar querendo cobiçar, tirar do irmão, querer ganhar do irmão, ele não deixou esse mal lá no mundo, ele trouxe para dentro da igreja. Ele acha que ele ainda está no mundo, está no enganando, está trapaceando, mentindo. Principalmente esses que dizem que vivem da obras. Esses que dizem que vivem da obra, ele passa dia por dia tentando enganar os irmãos, tentando se aproveitar, tentando se tirar do irmão aquilo que ele não tem. Ele quer para ele. E hoje, eu vou abrir um parênteses aqui. Hoje você tome muito cuidado com esses que se dizem ser profeta. Tome muito cuidado, não deixe nem todos tocar na sua cabeça. Por quê? Porque ele já vem com segundas intenções. Ele já vem com o ato de querer colocar a mão na sua cabeça, saber o que passa na sua vida, querer se aproveitar. E pelo fato de ele ser uma pessoa sendo usada como profeta, ele se aproveita disso. E você pode ver, a maioria dele não tem igreja própria. A maioria deles não tem pastores. A maioria deles andam de um ponto para outro. A maioria deles andam vivendo em lugares que nem vão ao monte, passa tempo no monte ali, procurando alguém que ele possa fisgar. É uma palavra certa, fisgar. Por quê? Porque eles ficam buscando, procurando pessoas ali para querer se dar bem. E quando eles estão lá no altares de algumas igrejas, eles veem quem é que tem uma condição de vida financeira maiorzinha. Onde eles querem se aproveitar disso. Tome muito cuidado. Vou fechar o parênteses aqui, vamos voltar para a palavra. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11. E depois eu vou dar uma puladinha para o capítulo 12. Amém, meus irmãos? E aconteceu que, tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que a hora tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, que estava tomando banho. E era uma mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Heteu? Amém, meus irmãos? Versículo 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por a mão de Urias,
e escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de destra e dela para que seja ferido e morra. Capítulo 12. Versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Amém, meus irmãos? Quem era Urias? Urias era um hetita que foi um dos valentes do rei Davi. A Bíblia descreve como um guerreiro feroz, um homem íntegro. No entanto, Urias enfrentou um fim prematuro quando o rei cobiçou a sua esposa. Embora Urias tenha sido tramado pelo rei Davi e por sua esposa, Betseba, ainda podemos aprender muito com esse estrangeiro. Porque Urias, ele não era judeu. Um homem íntegro que serviu fielmente ao seu rei até a morte. Urias, meus irmãos, ele era um daqueles homens, um dos 30 valentes de Davi. Um homem que se colocou na batalha, deu a sua vida ali pelo rei. Um homem que estava sempre disposto a dar sua vida pelo rei. Um homem íntegro, um homem que obedecia. Um homem que não largava a batalha ali na linha de frente. Ele sempre estava ali disposto a dar sua vida pelo rei Davi. Esses homens foram escolhidos por Davi. Quando Saul perseguia eles, quando Saul perseguia Davi, Davi uniu um grupo e teve esses 30 valentes de Davi, e Urias fazia parte. Urias, ele é mencionado pela primeira vez no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3, quando o rei pergunta sobre a sua esposa. Meus irmãos, nesse tempo, meus irmãos, nesse tempo, Davi já era rei. E ali eles estavam em guerra contra os amonitas. E Urias, ele estava fora com os homens do rei. E com o exército lutando contra os amonitas, quando Davi, mais tarde, chama Urias de volta da guerra com um pretexto. Porque Davi já tinha tramado, já tinha dormido com a mulher de Urias, Betseba. Meus irmãos, Davi era um homem escolhido por Deus para ser rei. Porque Saul ele era um homem que não deu mais atenção à palavra do Senhor. Ele se desviou totalmente da palavra do Senhor. E o Senhor escolhe Davi como para ser rei. E ele é descrito como um homem segundo o coração de Deus. Só que nem todo homem é perfeito. Entenda uma coisa.
Davi adulterou. E Deus escolheu Davi. Paulo, ele matava e perseguia os crentes. Mas Deus escolheu. Vou trazer uma mensagem, por quê? Porque muitos acham que você e eu somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Querem nos apontar, querem nos julgar. Porque lá no livro de 1 Coríntios diz, quem disser que não peca, já está pecando por estar mentindo. Todos nós somos pecadores, somos sujeitos a falhar, somos sujeitos a pecar. É por isso que a gente tem que vigiar. Fugir do pecado. Fugir das tramas do inimigo. O exército de Davi partiu para lutar contra os amonitas. E Urias foi com eles, mas Davi permaneceu em Jerusalém enquanto caminhava em seu telhado. E uma noite, ele viu uma bela mulher tomando banho. Essa mulher era esposa de Urias, Betseba. Ela estava tomando um banho purificador, conforme está escrito lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4. Claro, meu irmão, ela não tinha intenção de seduzir o rei. Mas Davi enviou um mensageiro para perguntar por ela. Apesar do fato que o mensageiro lhe disseram que ela era esposa de Urias, um dos homens que Davi, sem dúvida, conhecia pessoalmente, por causa da sua posição como um dos 30 valente, como um homem que era o elite dali do palácio, o elite, tem aqueles soldados que são o elite, são o mais feroz, o mais preparado, ele fazia parte. E Davi trouxe Betseba até o palácio e dormiu com ela. Quer dizer, ele acorda, vai andar pelo terraço do palácio e ele olha para a casa de Urias e Betseba está lá tomando banho, se limpando. Só que Betseba não tinha visto Davi. Só que Davi, o palácio sendo mais alto, Davi viu Betseba e ficou ali. E o que acontece? O inimigo já entrou no coração de Davi. E veio o desejo da carne. Veio a cobiça. E o que Davi faz? Olha que Davi, ele tinha muitas mulheres. E Deus colocou sobre a vida de Davi poder. Deus colocou sobre a vida de Davi vitórias sobre várias guerras. Deus tirou Davi do pasto e colocou ele no trono. Só que tem pessoas que têm tudo para ser feliz, mas querem cobiçar o que não é dele. Aí, meus irmãos, é quando você arma para a sua própria vida. O que é armar para a sua própria vida? É porque, como está escrito lá no livro de Daniel 2:22, eu trago à tona o que está escondido e o que está em oculto. Jeremias 17:10 diz, eu esquadrinho o coração e a mente. E ali, Davi com várias mulheres, várias concubinas, mas foi se agradar do que não era dele. Foi querer pegar o que não era dele. Ele tinha tudo para ter se dado bem na vida. Porque depois de tantas batalhas, tantas lutas, e quando ele está ali no trono, era só para ele fazer o que era bom aos olhos do Senhor, mas não. Foi querer cobiçar o que não era dele. Se você for querer cobiçar o que não é seu, foi que nem eu falei no começo dessa ministração, você vai achar a mão de Deus sobre a sua vida. Porque uma coisa eu vou te dizer, Deus não se agrada. Porque vem cá, eu vou te dizer uma coisa. Você
está orando por uma bênção, você está orando por um esposo, você está orando por uma esposa. Você pagou um preço, você orou, você subiu ao monte, você jejuou, você foi para a vigília e Deus lhe abençoou. Aí eu chego aí e cobiço a sua esposa, cobiço o seu cônjuge e trago para a minha vida. Se Deus que abençoou você com seu cônjuge, se eu trouxer para a minha vida, eu vou atrair maldição. Eu vou atrair a ira do Senhor sobre a minha vida. Deus é amor? Não, meus irmãos. Deus não é só amor, não. Deus, ele é justiça. E você ainda não viu a ira do papai. Você sabe por quê? Porque Deus, quando ele une uma pessoa, Deus, quando ele une com um propósito para a obra dele. Urias estava ali lutando por Jerusalém. Ali era a forma de eles fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque Deus tirou aquele povo. Aquele povo pertencia a Deus. E quando ele sai para fazer a obra, o irmão vem com segundas intenções, aquele que se acha no direito de cobiçar a esposa ou o esposo, e trama contra a vida. Meus irmãos, eu vejo muito irmão pegando peia. Eu vejo muito casamento começando a ser destruído. Sabe o que é isso daí? É quando você permite que aquele prato venha sobre a sua vida, porque o prato não vai vir assim, pai, pum, não. O prato ele vai vir devagar. O prato inimigo ele vai colocar aquele prato vindo devagar. E mesmo quando você esperar, você já caiu no laço do passarinheiro, na armadilha de Satanás. Aí é quando a sua vida começa a ser destruída. É quando o seu casamento começa a ser destruído. É quando a sua família começa a se desembaraçar. É contenda. E quando não acontece algo pior. E ali Davi manda chamar Betseba. Só que Davi, ele é alertado. Olha, Davi, olha, rei, essa é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, um dos valentes, um dos guerreiros, seus favoritos, um dos homens fiéis que estão sempre ao seu lado. Pensa que ele pensa nisso? Não. O desejo da carne veio maior. A cobiça. E aí ele dorme com a mulher de Urias, Betseba. Depois ela vai embora. Só, meus irmãos, que as coisas vão de mal a pior. Quando Betseba mandou dizer a Davi que ela estava grávida. E aí é que começa. Davi começa a elaborar um plano para encobrir o seu pecado e mandou chamar Urias para voltar na frente da batalha. O que Davi fala? Opa, eu não posso mais. E agora? Como é que eu vou me explicar que esse filho é meu? Que é uma mulher casada. E é uma mulher esposa do guerreiro meu, de um dos meus guerreiros. Um dos homens fiéis que estão sempre na batalha. Como é que eu vou explicar essa situação? Sabe o que foi o erro dela? Foi ter dado ouvido, apesar dele ter sido ser rei. Mas sabe o que acontece muitas vezes? É que às vezes você está passando por uma luta dentro de casa. Aí o que acontece? O inimigo ele vai mandar aquela pessoa com
com palavras doces, com palavras bonitas. Aí o que, que você vai falar assim? Você vai pensar, poxa, o meu marido não faz assim comigo, a minha esposa não faz assim comigo. E você está carente, você está só, porque o marido passou tanto tempo longe na batalha, trabalhando. Aí o que acontece? Poxa, o meu marido podia me tratar assim, a minha esposa podia me tratar assim. Aí você está carente, você está ali cabisbaixo, você está precisando de uma pessoa para conversar. Aí o inimigo vem com palavras bonitas, com palavras doces. Aí é quando você cai no laço do passarinheiro. Ultimamente, eu escutei uma pregação de uma pastora que ela falou que ela estava ajudando uma irmã a orar pelo seu esposo. Para o seu esposo se converter. E ele não se converteu. E apareceu uma pessoa na vida dessa irmã com palavras doces. E ela pegou, largou o marido dela e foi embora com esse irmão para outra cidade. Só que quando chegou nessa outra cidade, o homem já não era mais o mesmo, o homem tinha mudado. E já estava acontecendo coisas piores. E ela não tinha, e não era nem na outra cidade, era em outro país. E ela não tinha nem como voltar. E ali, algumas pessoas da família ajudaram e trouxeram ela de volta. E quando ela volta, o marido dela está casado com outra. É um homem que prega a palavra, um homem que se converteu, totalmente diferente. Ela tenta querer voltar com ele. Ele falou, não, agora não dá mais não. Agora eu sou um homem casado, sou um homem de Deus. Quer dizer, ela passou o tempo orando, mas ela não teve paciência de esperar. Só que Davi não sabia mais o que fazer. E aí ele foi querer fazer algo em oculto. Ele planejou. Ele falou, opa, vou mandar chamar Urias. E vou perguntar de Urias como é que está a batalha, como é que está as guerras. Por quê? Porque como Betseba estava grávida, ele queria que Urias voltasse e ele queria mandar, olha, Urias, vai para tua casa. Porque ele queria que Urias dormisse com a esposa, para depois na cabeça de Urias dizer que o filho era dele. Aí ele manda chamar Urias. E Davi tratou Urias como se ele simplesmente quisesse só informação sobre como a guerra estava indo, e perguntando sobre o comandante, os soldados da guerra. Então disse a Urias para ir para casa descansar. Olha a intenção, a cabeça. Só que isso Davi tinha feito. Só que pera lá, o papai estava vendo tudo. O papai sabe tudo, os olhos do papai estão em todo canto. O papai sabe o que está passando no coração, o papai sabe o que está passando na mente. Não adianta você fazer algo em oculto, não adianta você fazer algo escondido, porque o papai sabe o que se passa, o que acontece. E olha que Davi era o segundo coração de Deus. E um escolhido, um homem ungido. Pera lá, se ele é ungido, tu acha que o papai vai passar a mão na cabeça? Você acha que o papai vai passar a mão? Não, meu filho, tá tudo bem. Não, o papai vai vir com a mão dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, se a gente querer cobiçar o que não é nosso. E aí, ele fala, olha, Urias, vai para casa, Urias, descansa um pouco, tá? Que ele queria que Urias dormisse com a esposa dele, com Betseba. Para depois ela dizer, olha, Urias, eu tô grávida. E Urias achar que é dele o filho. Mas espera lá, só que falha essa trama de Davi. No entanto, o plano de Davi não funcionou. E Urias não foi para casa, mas dormiu na entrada do palácio com o servo de Davi. O plano de Davi dependia de Urias. Mas Urias não foi.
E os homens da companhia de Davi se mantiveram santos durante as campanhas ativas, ali na frente. No entanto, Urias se absteve, dizendo: a arca, Israel e Judá estão em tenda, e o meu comandante Joabe e os homens do meu senhor estão acampados em campos abertos. Como eu poderia ir para minha casa, comer, beber e dormir com a minha esposa? Tão certo quanto você vive, eu não farei tal coisa. Olha a honestidade, a integridade desse homem, Urias. E olha que ele não era judeu, ele era estrangeiro. Ele falou: olha, rei, o Senhor me perdoa. O Senhor mandou eu ir para casa, mas eu dormi aqui na entrada do palácio. Por quê? Porque não é justo. Os meus amigos, os soldados, meus companheiros, meu general, meus comandantes estão tudo na guerra, na batalha. A arca da aliança, a presença de Deus, está lá dentro de uma tenda. Eu vou estar sendo injusto se eu for para minha casa. Se eu for para minha casa, dormir, beber, tomar banho, descansar, enquanto meus amigos, meus comandantes estão na batalha. E olha quem era o comandante dele: Joabe. Joabe. Joabe era um dos comandantes de Urias. Tá vendo como esse homem era? Só que Davi já começa a criar outro plano para Urias. E Davi chamou Urias e perguntou por que ele não tinha ido. Aí, como Urias falou para ele que não era justo, o que acontece? Davi começa a querer embebedar Urias. Mesmo quando Davi tentou embebedar Urias, ele não foi para casa dormir com sua esposa. E ainda ficou com os servos. E Davi então se voltou para a medida dramática. Um ato covarde que Davi fez. Como ele não conseguiu que Urias fosse para casa, ele embebedou Urias. Para quê? Ele bêbado, ele vai voltar ele vai para casa dele, aí ele não vai nem entender o que aconteceu no outro dia. Aí é o momento certo que diz que aí fala para ele que a Betseba está grávida dele. Ele queria encobrir o seu pecado. Só que ele pode encobrir nos olhos dos homens, mas de Deus não esconde nada não. Você pode esconder as coisas, mas de Deus você não esconde não. Você pode até se achar esperto demais, mas Deus está vendo. Você pode até achar que se safou, que é esperto, porque tem muitos hoje aí, primeiro que ninguém engana Deus. Ninguém consegue enganar Deus. É na cabeça dos homens que acham que podem enganar Deus. Mas Deus ninguém engana não. E Urias não vai. Urias, mesmo bêbado, ele não vai. Porque ele era fiel ali. Como Davi não podia passar seu filho com Betseba, como o filho de Urias, em vez de ele confrontar seu pecado, não. O que ele faz? Ele decide matar
Urias. Olha ao ponto. Meus irmãos, se Betseba tivesse dito não, o marido dela estava vivo. Se Davi tivesse ido para a batalha, ele não teria dado espaço para o inimigo entrar no coração dele. É como quero te dizer o quê? Quando você não vai para o culto, quando você não vai adorar, quando você diz não, a preguiça, o comodismo toma de conta de você, você está dando brecha para que o inimigo entre na sua vida. Quando você deixa de buscar Deus, fazer o que Deus manda. Porque se Davi tivesse ido para a batalha, se Davi tivesse ido lá junto com seus irmãos, seus companheiros, na batalha, isso nada tinha acontecido. Quantos hoje estão na batalha por aí, tem outros que estão em casa, assistindo TV, no celular, e podendo estar na batalha, fazendo a obra, pregando a palavra do Senhor, mas não. Fico em casa, fico assim, querendo, aí fico dando legalidade para o inimigo. Até através desse celularzinho que você tem na sua mão aí, você fica dando legalidade, porque você começa a ver coisa, você começa a ouvir coisa, você começa a deixar pessoas entrar na sua vida com mensagens carinhosas, com mensagens enganadoras, e é quando vem a luta, a peleja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. E quando não acontece algo pior, porque se Betseba tivesse dito não para Davi, e se Davi tivesse ido para a batalha, fazer o que ele foi levantado para fazer, o que ele era bom para fazer, porque Deus era na vida dele, ele não estaria ali desejando o que não é dele. O inimigo não tinha entrado no coração dele. Tome muito cuidado com o que os seus olhos vão ver. Betseba disse sim, por quê? Porque o marido passou tanto tempo longe que ela estava se sentindo só, carente. Mas se ela tivesse se ajoelhado e orado, se você se ajoelhar e orar e pedir para Deus tirar isso do seu coração, esse desejo, essa coisa toda, você não vai trazer maldição sobre a sua vida. Uma decisão de Betseba e um desejo de Davi trouxe a morte de um homem íntegro, um homem fiel. Tudo por causa de um adultério. Deus tem me mostrado pessoas que têm a sua vida, têm seus filhos, têm sua família ali, mas começam a querer dar atenção para outras pessoas, porque estão carentes. E o que aconteceu? Como Davi não tinha conseguido, aí ele toma uma decisão pior, uma decisão que deixou o coração de Deus pela segunda vez triste. Ele manda Urias de volta para a guerra e enviou uma mensagem ao comandante do exército, que é Joabe. Olha aqui, Davi, ele ainda mandou pelo Urias a mensagem. É como se eu estivesse carregando a minha própria morte aqui. Uma ordem que está vindo a minha própria morte. E Urias, como sendo um homem reto, um homem obediente, levou. Se fosse outro, poderia até ter aberto a carta no meio do caminho, né? E ele entregou a Joabe. E olha o que estava escrito na carta. Coloque Urias na frente, aonde a luta é mais feroz. Então retire-se dele, para que ele seja ferido e morra.
Olha, Davi, ele conhecia muitas batalhas. Davi era um homem que venceu muitas batalhas. Não que ele venceu, mas porque Deus era com ele. E ele sabia os pontos estratégicos de onde eram as lutas mais perigosas. E ele fala, olha, Joabe, coloca Urias naquele posto ali, que é onde aqueles caras ali são mais ferozes, onde eles não brincam. Só que tu deixa ele lá e vão se afastando aos poucos, para que ele fique sozinho e morra. Só que Urias, ele poderia ter vencido. Porque Urias, ele era um homem que lutava bem, que ia para a batalha, que guerreava. Só que o que acontece? Só que a ordem de Davi era, vocês deixam ele lá e se afastam aos poucos e deixam ele sozinho na batalha. E repetindo o que estava escrito na carta, coloque Urias na frente aonde a luta é mais feroz, então retire-se dele para que ele seja ferido e morra. E Joabe fez o que Davi disse, e ele colocou Urias em um lugar onde ele sabia que os defensores e os inimigos mais fortes estavam, enviando para atacar a muralha da cidade sitiada lá. E ele foi morto, provavelmente por flechas disparadas do muro. Aí Urias morre naquele lugar ali. Urias era um hitita, uma nação historicamente antagônica, um povo ao povo de Deus. No entanto, vemos na passagem acima que ele era um homem de honra, um dos guerreiros mais confiáveis de Davi. E Urias estava morto. Davi se casou com Betseba. E parecia que ele tinha conseguido encobrir o seu pecado. Mas Deus ainda sabia. E ele enviou o profeta Natã para confrontar Davi. E contou Davi uma história sobre o homem que pegou a ovelha de outro homem. Embora o primeiro homem tivesse muitas ovelhas, e o segundo homem só tivesse uma ovelha. E Davi ficou chateado e exigiu justiça para o homem. Olha, está aqui no capítulo 12. O Senhor enviou a Natã a Davi. Entrando Davi disse-lhe: havia alguma cidade dos dois homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas e vaca, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprará e criará. E ele havia crescido com ele e com seus filhos, igualmente o seu bocado, e comia, e do seu corpo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, e deixou este para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e preparou para o homem que viera com ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte, e o homem que fez isso é pelo cordeiro, tornará a dar quadruplicado, porque fez tais coisas, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem.
E assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei da mão de Saul, e te dei casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei casa de Israel e de Judá. E isto pouco mais te acrescentaria tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto tu desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que susterei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante aos teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante a todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse a Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, e não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, aqui os inimigos do Senhor blasfemaste, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. A criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou. Davi entrou e passou noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi, dizendo que a criança era morta, porque dizia: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. O que acontece? Muitos hoje dizem: não, eu vou fazer mal contra a vida do irmão, eu vou tomar a esposa do irmão, eu quero a vida do irmão para mim, eu quero a vida do irmão, eu quero tirar dele, eu quero para mim. Aí depois eu peço perdão de Deus, e Deus, como ele é bom, ele vai perdoar. Muitos hoje na cabeça pensam dessa forma, querem armar contra a vida do irmão, querem tramar na vida do irmão, querem armar emboscada na vida do irmão, querem tirar da vida do irmão. Para querer para si. Aí ele fala assim: não, aí eu vou pedir perdão de Deus, Deus vai me perdoar, e eu vou continuar com o que eu peguei do irmão. Espera lá. Ah, Deus vai me perdoar. Deus, ele vai me perdoar. Deus, ele é misericordioso. Meus irmãos, Davi ficou com a mulher de Urias. Davi ficou com a mulher de Urias. Só que ele trouxe para a sua vida o mal. Ele trouxe para a sua vida maldição. Porque Deus desceu a mão dele sobre a vida de Davi e falou: olha, Davi, tu está perdoado. Tu não vai morrer, Davi.
Mas só, Davi, que a espada não vai sair da tua casa, Davi. A espada, pessoas aqui dentro, Davi, vão morrer por causa desse teu pecado, desse teu erro. Por quê, Davi? Porque Davi tinha muitas mulheres, que nem o profeta Natan chega lá para ele e conta. O que ele está dizendo? Olha, Davi, tu tem tantas mulheres, só que Urias só tinha uma. E para saciar a tua vontade, tu pega o que não é teu e pega para si. E quando o profeta conta essa história para Davi, Davi fica enfurecido, fica bravo. Não, tem que entrar com a justiça, esse homem tem que devolver 4 vezes mais e até mesmo tirar a vida desse homem, porque ele agiu com injustiça. E quando Natan diz para ele, não, Davi, isso daí é tu, Davi. Por quê? Porque tu tem várias mulheres, Deus te deu várias mulheres, e tu ainda quer o que não é teu, Davi. Só que, Davi, a espada não vai sair da tua casa. Porque o que tu fez, Davi, foi em oculto. Tu tramou tudo em oculto ali, Davi. Tu tramou tudo ali, Davi, em oculto. Só que eu não vou fazer em oculto. Eu vou fazer perante a Israel toda. As tuas mulheres vai ser entregue a outros. E todos vão ver. E todos vão ver, Davi. Todos vão ver. E ali, meus irmãos, Davi jejuou, Davi orou. Porque tem pessoas que dizem, não, eu peço perdão de Deus, eu jejum, eu oro. Só, meus irmãos, nem toda oração e nem todo jejum Deus ouve. Porque Deus não ouviu a oração de Davi. Deus não ouviu, não recebeu o jejum de Davi. Porque a palavra dele diz que com 7 dias a criança faleceu. Então foi com 7 dias que ele ficou ali prostrado, jejuando e orando perante a Deus. E olha que Davi, por que ele é o segundo coração de Deus? Porque ele viu que ele estava errado, ele se prostrou. Ele não botou culpa em ninguém. Ele assumiu seu erro e foi se prostrar e orar perante ao Senhor e jejuar. Porque muitos hoje querem fazer mal para o próximo e querem dizer, não, eu jejum e Deus renova. Deus não recebe esse jejum. Deus não recebe a oração. Porque você quer fazer mal ao próximo, você pode até fazer. Mas não tema as lutas que vão vir sobre a sua vida. Não chore o que vai vir sobre a sua vida. Porque o que eu tenho mais visto hoje é irmão querendo tomar o dom do irmão, o ministério do irmão, é irmão querendo derrubar porque quer ser o melhor, quer ser... Irmão, deixa o irmão ser usado, deixa o irmão ser... E o que acontece? Davi jejuou, Davi orou, mas Deus não recebeu nem a oração e nem um jejum. Deus poupou a vida de Davi. Mas entenda uma coisa, até a morte de Davi teve luta na sua casa. Primeiro, Absalão tenta tomar seu reino. Dorme com as concubinas de Davi. A filha do adultério que Davi teve com Betseba morre. Um dos filhos de Davi fica à força com a sua irmã. Outros. E quando perante quase a morte de Davi, Adonias tenta tomar o reino de Salomão. Tenta armar contra a vida de Salomão para tomar o reinado. E Salomão teve que mandar matar Adonias, o seu próprio irmão. Então, o que era para ser bem, começou a vir uma contenda e morte dentro da sua casa. Davi perdeu vários filhos. Davi teve uma contenda dentro do seu próprio lar. Davi trouxe para a sua vida, para a sua casa, uma maldição. Por quê?
Por quê? Por que que ele trouxe essa maldição para sua casa? Por causa de um adultério. Ele cobiçou a mulher que não era dele. Ele armou e tramou contra a vida do seu soldado, do seu guerreiro. E até quando ele já estava perante a morte dele, na velhice, Adonias arma contra Salomão para tomar o reinado de Davi. Davi, se ele tivesse ido para a batalha, ele não teria cometido esse adultério. Você precisa estar indo, fazendo a obra do Senhor, indo para a igreja, orando, buscando, não dando ênfase para Satanás, para o inimigo entrar no seu coração, na sua mente. Se chegar aqueles pratos, você já peça, Senhor, tira de mim, Pai. Vai orar, tá carente? Vai com seu esposo, com sua cônjuge, vai, conversa, ora, busca. Alguns pecados que Davi deu, legalidade, a preguiça, a lascívia, o adultério, a mentira, a traição e o assassinato. Quantos crentes acabaram prejudicando aos outros com a sua postura fria, indiferente, inconsequente? Quantos hoje, meu? Eu queria finalizar aqui no livro de Tiago, capítulo 7, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Então, meus irmãos, tem dois exemplos aqui de Davi e Urias. Se Urias tivesse ido ficar com a sua esposa, isso não teria acontecido. Se Davi tivesse ido para a batalha, também isso não tinha acontecido. Às vezes, meus irmãos, quando a gente não quer ir fazer o que é para fazer, vem as consequências e vem as lutas sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que tudo que outra hora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, 4. Eu creio que não foi realmente sem razão que esse episódio, essa página suja da história de Davi ficou cravada nas escrituras. Foi para nos ensinar. Muitas vezes, meus irmãos, a gente está igual Davi. A gente não vai, a gente não faz. E é o caso do crente que sabe que deve trabalhar para o seu mestre, empenhar-se na sua obra, mas não faz. Sabe que deve orar, mas não ora. Sabe que deve contribuir, mas não contribui. O que deve evangelizar e testemunhar, mas não faz. E quando alguém faz, outros ainda vêm para se levantar. Se você sabe que deve ir, mas prefere ficar e desobedecer ao Senhor, deixa pelo menos tua esposa ir, teus filhos irem. Não prejudica a tua família, não prejudica teus irmãos, não atrapalha a tua igreja de caminhar. Pois Jesus mesmo disse lá em Lucas 11, 23, quem não é por mim
é contra mim, e quem comigo não ajunta, se espalha. E aqui, meus irmãos, eu quero finalizar e dizer para você, o que é do irmão, é do irmão. Não tenta. Se você quer algo igual, se você quer uma pessoa daquele jeito, se você quer uma casa daquele jeito, se você quer um emprego daquele jeito, se você quer ser usado daquele jeito, ora para Deus e peça, mas não arme, não trame, não tenta tirar da vida do seu irmão e atrapalhar, porque sabe quem foi que escolheu aquele irmão? Foi Deus. Sabe quem deu para aquele irmão? Foi Deus. Você pode fazer as coisas que for escondido, mas Deus está vendo. Deus vai perdoar? Perdoa. Mas se prepare para as consequências e para a mão do Senhor vir sobre a sua vida. Porque Davi, ele poderia ter vivido uma vida feliz, uma vida bem. Só que ele continuou, a luta de Davi tinha acabado lá fora. Mas a luta de Davi começou dentro de casa, guerra dentro da sua própria casa. É isso que acontece, a maldição vai entrar na sua casa se você querer cobiçar o que não é seu. Porque Deus, quando ele une uma pessoa, ele une para um propósito dele. Aí vem o enviado de Satanás, o enviado lá, e querer com palavras, mensagens bonitas, com coisa, entrando devagar. E quando você vai ver, você já está amarrada, você já está trançada. E o que acontece? Vem as lutas, vem as intrigas, vem as brigas, vem as confusão e até coisa pior. Por quê? Porque você desde estar prostrada de joelho, orando e falando, Senhor, tira esse sentimento de mim, Pai, tira isso de mim. Mas não, você permite que esse mal entre no seu coração e você fica iludido, E aí o que acontece? Vem a maldição porque você tomou o que não era seu. E você deu legalidade para aquilo viesse entrar devagar. Ah, é porque eu estou carente, é porque meu marido, minha esposa não é assim. Vai orar, peça para Deus mudar. Porque aqui eu te apresento um advogado. Esse advogado, ele é formado em todas as áreas. E nunca perdeu um. É Jesus. É Jesus. Porque quando você está sem força mais, quando você diz, Pai, eu não tenho mais força, acabou. É quando ele entra. Quando a nossa força termina, aí que o papai entra. Davi deveria ter ido e não foi. E deu legalidade. Hoje eu quero dizer para você, fique com o que é seu. Não queira nada de ninguém. Não se levante, não arme contra a vida de ninguém. Porque a palavra do Senhor diz, que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Até a velhice, já quase na morte de Davi, ainda teve uma luta ali com Adonias. Salomão teve que matar Adonias. Para você ver a consequência do pecado. O que eu tenho mais visto é pessoas com inveja da outra e não aceitando o fato e querendo tomar. Tem gente que vai até na obra do inferno ali, na macumbaria, na feitiçaria, na bruxaria, na ubanda, na quibanda, na candomblé, para querer armar. Crente fazendo isso. Isso não é crente não, isso vem enviado do inferno. Querendo tomar o que não é dele. Vai na ubanda, na quibanda, fazendo obra na Mata Virgem, na cachoeira, nas encruzilhadas, nos cemitérios, nos terrenos baldios, nas Imanjá, nas águas paradas, nas águas correntes. Visita a linha de Herê, a linha de Xangô. Tudo para querer tomar o que não é dele. Ah, meu irmão. E outra coisa. Entenda uma coisa. Deus te levantou para ser instrumento. E não ferramenta de Satanás.
A partir do momento que você começa a buscar essas outras coisas para querer conseguir aquilo que Deus jamais vai te dar, porque não pertence a você, aí você começa a buscar outros deuses. Aí você tá trazendo para você a segunda mão de Deus. Primeiro Deus coloca uma mão. A peia é grande. Quando ele coloca outra mão, aí você se prepara para sua costa ficar ali. Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Só existe um Deus. Um só Deus. Só existe a Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.